Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, continuamos escutando esse discurso de Jesus direcionado aos fariseus e mestres da lei e, mais uma vez, Jesus firme, com palavras acertadas. Jesus se direciona aos fariseus e mestres da lei com uma dureza. Ele enfia o dedo na ferida. Palavras de fato de uma profunda decisão. E com toda certeza essas palavras elas vão ser, nós vemos o desenrolar da história, sabemos que não são acolhidas assim de uma forma respeitosa e muito menos como algo de bom, mas essas palavras elas vão ter resistência, principalmente por parte dos fariseus e mestres da lei. Mas vamos escutar essas palavras. E mais ainda, creio que quando nós olhamos, escutamos a Sagrada Escritura, existem palavras que elas são tão belas, profundas, que é muito fácil nós escutarmos essas palavras e acolhermos elas direcionadas a nós, né? Quando escutamos talvez a parábola do bom pastor, é muito fácil nós vermos ali, nos colocarmos ali como ovelha ou como filho pródigo, ou uma declaração de fato amorosa de Deus. Mas quando temos essas palavras que Jesus é duro, é firme, nós temos a grande tentação de achar que não é para nós, porque nós queremos uma palavra acalentadora. Mas uma das realidades autênticas do amor, o amor ele acolhe, ele perdoa, o amor muitas das vezes ele é presença consoladora, mas o amor também corrige. O amor também, em muitos momentos, ele vai dizer não. O amor ele vai advertir. E essa é uma das vertentes também até do exercício da nossa caridade. Uma das expressões do amor pelo irmão é a correção fraterna. É irmos a ele e sinalizarmos que alguma coisa não anda bem. Por isso que também essas palavras, principalmente essas palavras direcionadas aos fariseus, elas são muito importantes delas serem acolhidas relacionadas à nossa vida. Porque apesar de não sermos judeus, mas nós também podemos estar tentados. E também é uma possibilidade nossa de vivermos uma realidade de hipocrisia, de muitas das vezes somente sinalizarmos uma realidade extrínseca a nós. A palavra hoje, ela fala muito forte disso. É muito fácil nós olharmos o erro à nossa volta. O erro do irmão, o erro do marido, da esposa, do filho, e pode até ser que o outro esteja errado. Mas a questão aqui que Jesus sinaliza é que muitas das vezes nós olhamos, julgamos que não é a nossa postura
Muitas vezes nós olhamos, julgamos, exigimos do outro, mas nós não temos essa mesma iniciativa e dínamo, essa mesma força conosco mesmo. Com o outro, sempre eu tenho que usar de paciência, porque a caridade é paciente. E se eu quero exigir algo de alguém, que primeiro eu exija de mim mesmo. A exigência tem que começar comigo. O que acontece, querido irmão, amadas irmãs, que nas nossas relações a gente inverte isso. Quantas vezes a gente fica passando tanta mão na cabeça sobre nós mesmos, nós nos vitimamos com tudo, nós não nos exigimos, somos muitas vezes preguiçosos. E com aqueles que estão à nossa volta, nós exigimos tudo. Nem como nós exigimos conosco mesmo. Era isso que os fariseus faziam. Eles não moviam um movimento em prol da santidade, mas colocavam fardos nos mais pobres. Talvez essa não é a nossa postura, mas é algo para eu e você refletirmos. Será que eu tenho exigido de mim na mesma proporção que eu julgo meu irmão? Será que eu tenho exigido de mim aquilo que eu cobro muitas das vezes na comunidade, do meu líder, do meu coordenador, do meu pároco? Será que eu tenho exigido tanto uma realidade à minha volta? Eu tenho exigido tanto que o meu país não tenha corrupção? Mas será que eu estou sendo, nas realidades mais simples e cotidianas, eu tenho vivido a verdade e a honestidade? Porque às vezes a gente pode ir para a rua gritar por corrupção, mas na primeira situação que a gente tem de pegar algo que não é nosso, de enganar alguém, a gente faz. Isso é hipocrisia. Que o Senhor hoje nos dê essa graça de deixar que a palavra nos questione e que ela faça gerar o homem novo a partir de nós. Com o outro, sempre a paciência, porque é exercício de caridade. E comigo, a exigência. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.